De que adianta aplicar as advertências? Eles sempre ganham na justiça. De que adianta eu tentar uma justa causa? Já me disseram que é melhor não fazer nada. Por quê? Porque eles vão entrar na justiça e vão ganhar. Não, aqui a gente não aplica advertência, não. Porque aqui não precisa. Aqui a gente conversa, não resolve muito, aí eu mando embora. O que será que acontece, dono de empresa, quando você tem esse comportamento? Me fala. Já vou trazer o empresário Ayrton para que ele possa compartilhar com você como ele faz a gestão da empresa dele, em quais circunstâncias que ele aplica advertência e como ele aplica advertência. Meu nome é Carmen e eu já ensinei milhares de empresários a ter uma equipe fazendo sua empresa crescer, mesmo se você não estiver lá. Para isso, talvez você precise colocar as regras, documentar, blindar tua empresa de processos na justiça. Ailton, um prazer estar aqui contigo, né? Você pode contar um pouco pra gente sobre sua história de empresário? Quando é que você começou? Em 1995, eu abri a Pimpolina. Bastante tempo, hein? Então, Ailton, e enquanto você era empregado, você era daqueles que ficava pirraçando para ser mandado embora? Não porque eu não queria ser mandado embora, mas eu aprontava pra caramba. Eu, Aham. eu era da turma que aprontava, mas eu fazia minhas obrigações, né? Fazia um bullyingzinho com um colega ou outro, tal, mas era bem responsável com o trabalho. Ah, tá. Era coisa de moleque. Coisa de muito. Mas você sabe que hoje nem isso pode mais, né? Acabou de sair uma Hoje, sentença de uma empresa que teve que pagar R$ 50 mil por um bullying feito com uma pessoa que é homossexual. Uma brincadeira que foi feito e ele tinha uma testemunha de que o colega de trabalho tinha feito, né? Então, antigamente, Ayrton, até a gente conseguia aí, algumas brincadeiras eram consideradas inofensivas, coisas de moleque, mas hoje o dono da empresa precisa estar muito alerta a isso. uhum, R$ 50 mil por uma brincadeira, entre aspas, né? E custou para a empresa R$ 50 mil. deve ter custado isso porque a empresa não tomou uma atitude, né? Então, segundo ele, o líder tinha escutado, né? E não fez nada em relação a isso. Nós não estamos em tempo de se brincar com dinheiro mesmo, né? Já foi a época das marchinhas de carnaval, que hoje estariam totalmente proibidas. Já foi a época, né, em que apelidos e brincadeiras desse tipo não nos custavam nada, nós que somos donos de empresa, temos que sim dirigir a nossa empresa e não permitir que esse tipo de coisa aconteça e mais. E documentar, né, Ailton? Como eu sempre falo, não basta dirigir, tem que documentar. Pô, de um tempo para cá começaram a aparecer umas pérolas aí que ficaram complicadas. Pessoas muito boas quando elas queriam trabalhar, mas infelizmente se desviavam do contrato de trabalho de uma forma que ficava difícil você conduzir a sua empresa, né? Tem os dois lados, né? O lado que diz não aplica advertência, que é bobagem, e tem o lado que diz aplica uma advertência, suspensão de um dia, de 2 dias e dê uma justa causa tranquilo. Nenhuma das duas coisas são verdades. Nós estamos falando de mitos, né? Os mitos da advertência. E muita gente, Ayrton, simplesmente assiste minha live ou vê um story lá na caixinha de perguntas e já sai aplicando advertência. Mas não se dá conta de que até então não tinha criado nenhuma regra, nenhuma política, nenhum documento. Então, imagina só a situação. Eu nunca apliquei uma advertência. Amanhã eu chego na minha empresa e já vou aplicar advertência na pessoa que faltou hoje. Mas ela já faltou inúmeras vezes. E eu nunca fiz nada. É claro que se você fizer isso, vai ser considerado discriminação. Então tem todo o passo a passo. Não pensem que justa causa é uma coisa legal de se fazer, mas isso não é legal nem para o empresário, nem para o empregado, nem para as pessoas que estão na empresa. Isso é um último recurso quando você tenta trazer a pessoa para o contrato de trabalho e ela realmente ela não segue o que precisa ser feito, ela não faz as obrigações dela. Então isso é muito chato.
Muitas Aconteceu, vezes, né, Ayrton, é fruto até de uma contratação errada no passado ou de uma sim, gestão errada. Às vezes a gente acaba trazendo para a nossa empresa o pessoal da conspiração dos empregados zumbis. E aí não tem jeito mesmo. Ou hoje, também essa ausência, né, de regras, de políticas, de documentar. Então a pessoa sabe que você, dono de empresa, acaba sendo refém, né, dessa pessoa. E por mais que a gente não queira fazer uma justa causa, dono de empresa, se você deixar de fazer, você pode ser responsabilizado quando algo grave acontece. Imagina só, alguém vai lá e dá um soco na cara um empregado do outro. É justa causa, é justa causa. Deu um soco. Se a empresa não tomar providência e não fizer uma justa causa, amanhã ele resolver dar uma facada, a responsabilidade vai ser da empresa. Da empresa. Ou este empregado que estava fazendo bullying com outro empregado por motivos de homossexualidade, coisas assim. A empresa não se posicionou, perdeu 50 mil na justiça. Dinheirinho bom, né? Dá para comprar várias pizzas, né, Ayrton? pois é. Você criou alguma política? Como é que foi? Conta pra gente um pouco. Antes de implementar a primeira política, eu informei a eles que os ambientes da empresa estavam sendo gravados e monitorados. Então, tem uma forma certa de fazer isso, a Carmen acho que discorre sobre isso no programa, e, e aí, a partir daí, nós começamos a criar políticas que eram importantes para mim, né? Então, por exemplo, você vê uma coisa que está acontecendo errado, você deve criar uma política para aquele problema. Então, um dos problemas que eu tinha era o uso de celular indiscriminado na empresa. Então, por exemplo, o cara manipulando alimentos, pegava o celular, falava, eu falei, cara, não dá, eu tenho que acabar com isso. E diminuía a produtividade, problemas de manipulação, né, de contaminação, e eu falei, não, tem que acabar com isso. E aí, o que eu fiz? Até por sugestão do grupo da Carmen, você convida algumas pessoas para participar do grupo, de um grupo de desenvolvimento para criar essas políticas. Então, eu acabei convidando as pessoas que mais ficavam no celular. E aí, as pessoas que mais ficavam no celular, elas vieram, e aí eu comecei a perguntar o que elas achavam, se isso era produtivo. Apresentei estatísticas de problemas na produtividade delas, das empresas, no geral, quando tem muito uso do celular. E aí a gente foi discorrendo sobre isso. Então, você acha que isso deveria terminar esse tipo de comportamento? Ela, sim, pô, também acho. Então, vamos fazer aqui, ó, vou escrever então. Então, fulano aqui acha que isso deve, você também acha, tá, acho, tal. E a gente foi escrevendo, enfim, a gente saiu dali com um documento. E quando eu publiquei essa primeira política, eu publiquei dizendo que foi feita sobre a coordenação de um deles, né? A coordenação do grupo, e que a gente acabou escrevendo essas políticas que elas iam ser incorporadas para todos os empregados. Então, aí a gente começou com essa política, aí botei vários cartazes na empresa, dizendo do problema do uso de equipamentos eletrônicos. Na realidade, não é só celular, é o uso de equipamentos eletrônicos. Porque, às vezes, o empregado ele pega e fala, bom, vou ficar com fone de ouvido, um relógio que emite mensagem. Aí, tudo isso vai distraindo, ele consegue responder WhatsApp, consegue ver mensagem, dá uma escapada para o banheiro. Enfim, tinham 100 portas abertas, a gente fechou umas 90, né? E foi diminuindo bastante o uso. Inclusive, uma dessas pessoas que participou dessa política, do desenvolvimento dessa política, estava no celular, falando na cozinha, tirando selfie e tal, mesmo depois de alguns meses disso. Não tive dúvidas. Fulano, o senhor lembra que nós escrevemos uma política, ao que você participou, você estava junto no grupo de trabalho, e não pode usar o celular na empresa? Pois é. Lembra, então. O senhor está divertido por usar o celular na realidade, já tinha algumas advertências, ele foi suspenso. Foi suspenso por um dia por conta de usar o celular na empresa. E, E ele e reclamou? ah, barbaridade, né? Reclamou e tal, mas não tinha o que fazer. Ele falou, eu estou errado, não tenho o que fazer. Então, Então, quando a gente documenta, a pessoa acaba aceitando, né? Porque fica contra mais fatos fácil. não tem argumentos. E quando você tem tudo documentado que realmente não se deve usar o celular, imagina, é uma questão de segurança, né? Uhum. Segurança.
tanto para o teu cliente, quanto para eles, para todo mundo. E quando você contrata alguém para trabalhar, você contrata alguém para trabalhar por 44 horas. Por isso que tudo é baseado no contrato de trabalho que você tem com o teu empregado. A pessoa foi contratada para trabalhar e não para ficar ao celular. Aí, então, um exemplo que eu sempre gosto de trazer: se a pessoa fica 10 minutinhos ao celular, só 10 minutinhos, né? Ao longo de uma semana, são 60 minutos. Isso já é 1 hora ao celular. Ao longo de um mês, você já tem aí uma pessoa ao celular 4 horas e meia. Ao longo de um ano, ela já está mais de 50 horas ao celular. Ou seja, ela tem mais de uma semana de férias que muitas vezes o dono de empresa não tem. Por isso que é tão importante você dirigir sua empresa. E aí, então, você falou uma coisa muito importante que eu quero colocar aí um holofote, né? Você disse o Uhum. seguinte: aparelhos eletrônicos. Muitas vezes o dono de empresa proíbe o celular, mas deixa a pessoa com fone de ouvido. Proíbe o celular, mas deixa a pessoa com o celular dentro do bolso. Proíbe o celular, mas deixa a pessoa carregando o celular. E a pessoa continua recebendo todas as mensagens o tempo todo, né? Então, eu quero trazer um holofote para essa questão que você trouxe. Outra questão, Ailton, que você trouxe, que eu acho muito importante, e eu quero colocar um holofote nisso também. Quando você tem câmeras na tua empresa, você jamais vai poder usar essas imagens das câmeras se você não tem um documento assinado de que a pessoa tem ciência de que tem câmeras. A Justiça do Trabalho, ela é protecionista. O que isso significa? Que ela vai sempre proteger os empregados, porque muitas vezes, como o próprio ministro do Trabalho disse, o dono da empresa explora o trabalhador, né? E aí a gente tem que lidar com isso. Quando você vai fazer um documento, você já faz um documento escrito. Esta empresa é monitorada por câmeras 24 horas, câmeras com imagens, com áudios que ficam salvas. Para quê? Para segurança e proteção do trabalhador. E eu já vi dono de empresa que ainda escreve, porque se você fizer alguma coisa errada, vai ser punido. Não, não faça isso, não dá um tiro no seu pé. Deixa bem claro e use a linguagem que os juízes vão gostar de ler nos seus documentos. Então, as câmeras, elas existem para segurança e proteção do trabalhador e é verdade. E é verdade. E então, todo mundo assina de que está ciente e você vai poder fazer uso dessas imagens de câmeras. E tem pessoas que talvez respondam aqui no vídeo: a empresa é minha, a câmera é minha, eu faço o que eu quero, ou então, mas tem imagens de que você está sendo filmado, não serve para nada, isso não é documento. Dono de empresa, você quer ter razão, você quer ter resultados, me conta, né? Nenhum empresário contrata alguém pensando, eu vou aplicar uma justa causa. Não, a gente quer que a pessoa fique, a gente treina a pessoa, a gente gosta do trabalho da pessoa. Mas hoje é bastante comum, né, algumas ideias que acabam sendo muito disseminadas, de que o dono de empresa, que ele fica rico porque ele paga pouco para o empregado, coisas assim do tipo, sendo que existe regra para tudo, né? Tem regra de piso salarial, existem regras para tudo. As coisas não são assim soltas como propagam a mídia, né? E às vezes a pessoa começa a achar que se ela for mandada embora, o empresário tem que pagar a multa, o empresário tem que mandá-lo embora porque ele quer e ele vai ficar em casa recebendo seguro-desemprego. Mas o empresário não tem que nada, né? E quando você tem a documentação correta, você acaba fazendo uma justa causa. Caso contrário, você está ensinando todo mundo da tua equipe que para ser mandado embora é só começar a faltar. Começa a faltar, começa a pirraçar, começa a não seguir as regras, que ele vai se cansar e vai te mandar embora. E não é isso que se ensina para a equipe. Para a equipe, você deve ensinar que a equipe coesa, a equipe engajada, a equipe acaba sendo promovida, tendo melhores ganhos, melhores benefícios e crescendo junto com a empresa. A gente não quer, né, Ailton, de jeito nenhum mandar ninguém embora. A gente quer mais é que as pessoas fiquem trabalhando e crescendo com a nossa empresa. Exato. E é legal quando você vê uma pessoa assim
Começa com um ajudante, daqui a pouco eles tornam um pizzaiolo, e você promove ele na função de pizzaiolo. O cara pode virar a ser um coordenador da equipe, um supervisor, um gerente da empresa, mas, assim, tudo isso é uma base de confiança que você vai estabelecendo junto com eles, né? Se você aplicar uma justa causa por faltas, os juízes vão rir de você. Por quê? Faltas, né, por si só, não é algo que seja equivalente a uma justa causa. Porque você concorda comigo que quando uma pessoa falta, é grave, mas se ela volta a faltar, é mais grave. Então você não pode fazer uma advertência por faltas gravíssimas. Não. Você vai fazer uma advertência porque ele não se corrige. Porque ele já foi advertido num dia e continuou faltando, né? Isso pode se tornar ainda mais grave quando você tinha escalado aquela pessoa, e aí eu vou deixar o Ayrton contar para vocês. Uma das pessoas que eu demiti por justa causa, o grande problema dele foram faltas que ele não trazia um comprovante que abonasse a falta dele, que é um atestado médico. Outra coisa, o comparecimento em algum outro lugar. Uma advertência verbal, depois começa por uma advertência por escrito, e depois você começa a aplicar suspensões, né? Mas se ela tomou a primeira suspensão, é porque ela não se corrigiu com a advertência verbal que você deu anteriormente. E se ela continua faltando, é porque ela está confrontando o poder diretivo da empresa. Você está avisando, você está dando sinais de que aquilo não está legal, que ela está comprometendo todo o trabalho, está sobrecarregando a equipe e ela não está se corrigindo. Ela volta ainda e confronta o teu poder diretivo. Ela fala, pô, isso não vai acontecer nada, eu vou faltar de novo, quero só ver o que ele vai fazer. E aí vai embora. Desde que eu abri a pizzaria, eu abri todos os anos no Natal e Ano Novo. Essa pessoa já tinha trabalhado no Natal do ano anterior. Desde aquela época eu falei, nós vamos abrir, nós vamos abrir no Natal e Ano Novo? Vamos abrir no Natal e Ano Novo. Dia 25 e dia 31 nós abrimos. Então todos já estavam escalados previamente. Algumas semanas antes eles perguntaram para mim, vamos abrir no Natal? Vamos abrir no Natal. E aí então essa pessoa estava escalada para trabalhar. Ela estava escalada e não compareceu no Natal. Então, a gente tem uma empresa que funciona nesses dias aí. Enquanto os outros se divertem, a gente trabalha. Isso é assim. Então, todo mundo que vai trabalhar numa pizzaria ou num restaurante já sabe que as coisas funcionam dessa forma. E aí a pessoa não compareceu. O que aconteceu? Sobrecarregou a equipe, tivemos cancelamentos de pedidos, tivemos problemas de atendimento, a equipe estava reduzida. Então, ele me mandou uma mensagem dizendo que ele estava mal e que não ia trabalhar. Ó, não estou passando muito bem, então eu não vou trabalhar. Chegou no dia seguinte, eu perguntei, meu querido, você trouxe atestado? Você trouxe algum comprovante que abone sua falta? Não, não trouxe nada. Então você está demitido. Está demitido por justa causa. E aí ele falou assim, pô, como eu estou demitido por justa causa? Segunda-feira é minha folga. Esse Natal coincidiu uma segunda-feira e também era folga dele. Eu falei, sim, mas você está escalado. Ah, mas não sei o que lá, não sei o que lá. Saiu batendo boca e saiu de lá, foi direto para um advogado. Depois eu vi que foi no mesmo dia que eu demiti que ele entrou com a ação. Entrou no mesmo dia. Pediu R$ 39 mil de indenização, alegando várias coisas lá, e não tinha muito o que fazer. Eu juntei todos os documentos que tinham, todas as políticas, o porquê das suspensões, das advertências, etc. Durante a audiência, evidentemente, a juíza já te escala para fazer um acordo, né? Então, nós sugerimos um valor, a juíza ofereceu um valor 4 vezes, 3 vezes maior, e não dava para mim, já ficava A muito juíza caro. ofereceu 10%, né? 10% dez praticamente, por 4 cento da mil, ação, né? exato. Porque a ação era quase 40 Exato. e a juíza ela queria já fazer acordo já para se livrar. Mas você sabe, né, Ayrton, que a juíza tomou essa postura porque ela viu seus documentos. E quando ela Uhum. lê o processo como um todo, ela já vê que o empregado não vai ter chance. Então, Uhum. logo na primeira audiência, para o empregado não ficar sem nada, ela ofereceu esse acordo de 10% do valor. E eu achei bem interessante você não ter aceito, porque muitos de nós falariam: uau, 10% do valor é bom, vamos aceitar. E aí que eu fiquei assim,
passada de ver que você não aceitou, de tanta Eu não certeza que você aceitei, tinha dos documentos que você tinha feito. eu não aceitei, porque eu tinha oferecido R$ 1.500, eu não aceitei, e o advogado do reclamante também não aceitou. Ele queria mais. Então fui para a instrução, eu saí. Durante a minha ausência, o meu advogado perguntou para ele, né, falou para ele, bom, o senhor foi escalado, né? O senhor foi escalado para trabalhar nesse dia? Fui. O senhor foi trabalhar? Não fui. O senhor apresentou um documento que abonece sua falta? Não apresentei. Mas o senhor sabia que estava escalado? Sabia. O senhor já tinha tomado advertências anteriores? Já. Tinha tomado suspensões? Sim. Pelo mesmo motivo? Pelo mesmo motivo. Acabou acabou a audiência. E aí ela ainda voltou para o reclamante e falou: o senhor tem certeza que não vai aceitar o acordo? A gente vai julgar, eu vou julgar. Né? Falou: não, só se ele melhorar a proposta. Aí o meu advogado disse: olha, melhorar não posso, depois da confissão dele eu vou diminuir, né? E aí, não, então não aceito tal, e aí fui para o julgamento. Passaram alguns dias, saiu a sentença, julgada totalmente improcedente. Então, assim, foi um alívio para mim, porque eu achava que não era justo pagar mais alguma coisa para ele, e assim, muito triste também, porque eu perdi uma pessoa que podia talvez ter se recuperado, porque os únicos problemas dela eram as faltas. Mas é difícil, né, Ailton? Se você está contando com uma pessoa para trabalhar e a pessoa Sim, falta, aí sim. fica difícil dirigir a empresa. Ailton, é, é triste, mas de verdade seria mais triste e injusto se o dono de empresa mais uma vez tivesse perdido uma audiência por não ter os documentos corretos, né? E suas férias aconteceram? Aconteceram, nossa, foi assim, foi muito complicado, porque eu tive baixa de dezembro para cá, de quatro pessoas muito importantes. Então, foi muito difícil, porque eu troquei toda a equipe durante esse período. E assim, eu achava que não ia acontecer, né? Mas aí a gente fez uma capacitação da equipe, pô, peguei um atendente lá muito bom. Então aí a gente acaba pagando um pouco mais para eles, né, para você fazer a retenção. É uma coisa que você precisa também remunerar bem os empregados que estão lá por você, para você, pela empresa, E e que correspondem reconhecer, também. né? Reconhecer, Reconhecer, né, Ayrton? Quem está isso é fazendo um reconhecer. trabalho diferenciado. Porque muitas vezes o dono de empresa só quer ajudante e põe todo mundo no piso, mas ajudante só ajuda, né? Então, se você precisa de pessoas que ocupem cargos e tarefas e responsabilidades, não dá para você ficar se cercando só de ajudantes pagando o piso. É importante você reconhecer quem está te entregando um trabalho diferenciado. Foi assim, então, que você saiu de férias, reconhecendo a equipe? Exatamente, reconhecendo a equipe, e aí eu saí e disse, olha, eu não quero que ninguém me ligue, exceto a Camila. Ela ficou lá tomando conta da galera, do pessoal, e eu falei, bom, meu único ponto de contato é com a Camila. Mas assim, ela me ligou 2 vezes para tirar uma dúvida de configuração do aplicativo só e mais nada. Então, o pessoal se comportou super bem, a gente teve um bom movimento, foi tudo bem. Eu consegui passar 10 dias sem pensar em pizza. Só pensava em camarão, lagosta e outras coisas. Ô, vida chata essa, né? E muitas vezes aí, o dono de empresa, ele não consegue ficar uma tarde fora da empresa. Uma Uhum, tarde que ele fica e tudo já vira um pandemônio, né? uhum, Isso que muitas vezes o dono de empresa ele não entende. Uma justa causa precisa ser por um motivo irrefutável. Se você coloca uma justa causa por algo, né, que a pessoa possa simplesmente apresentar um argumento e derrubar o seu, não tem jeito. Não tem jeito. Outro dia tinha um dono de empresa querendo aplicar uma justa causa porque a pessoa trouxe o atestado e ela estava no show. Eu falei, ok, qual é a prova que você tem que ela está no show? Ah, ela fez esse story do show. Eu falei, tá, mas ela não está no story. Ela pode simplesmente alegar
que quem estava no show, né? Quem estava no show foi a amiga dela que mandou a foto para ela, e ela publicou. Onde é que está escrito que ela fez check-in, que ela estava no show, ou que tenha a foto dela no show? Você não tem nenhum elemento para aplicar a justa causa. Ah, mas eu tenho certeza que ela estava no show. Tá. Entre você ter certeza e você ter um documento, é a mesma coisa atestado falso. Ah, eu tenho certeza que o atestado é falso. Tá, mas você tem que ter um documento. O médico tem que documentar que aquele atestado é falso. O posto de trabalho tem que documentar. Se você não tem um documento irrefutável, não se mete a fazer uma justa causa, porque não vai dar certo. E quais são as dicas de contratação que você tem para quem está nos ouvindo? Primeiro é o seguinte, você tem alguns processos, então fazer um anúncio muito bem feito, né? Em vários lugares, botar cartaz, em padarias, em locais. Hoje você precisa ter vários pontos de captação, Facebook, Instagram, jornais, etc. Você tem que ir atrás, porque muita gente não está querendo trabalhar, ou muita gente quer emprego, mas não quer trabalhar. Você tem que dar alguns atrativos, né? Então, por exemplo, eu pago um salário acima do piso, eu pago um plano de saúde, eu tenho algumas coisas bem legais que vale a pena a pessoa trabalhar conosco. Comissões de mesa, tal, etc. E aí, e aí você deve fazer uma entrevista rápida por telefone, uma ligação, para ver como é que a pessoa se comporta. Pode pedir para ela te mandar um vídeo, né, um vídeo se apresentando, um vídeo de 30 a 60 minutos. Isso é muito bacana, porque quando a pessoa manda o vídeo, você já vê se a pessoa tem uma boa comunicação, tal, é bem bacana, principalmente para atendentes, né? E E a maioria nem envia, né? A a maioria maioria nem envia. nem envia, É porque se a igual. pessoa não se deu o trabalho de enviar, ela não quer nem trabalhar, né? Então você fala, pô, se ela não se deu o trabalho de enviar um vídeo que você pediu, aí já fica complicado. Porque realmente, quando a pessoa se dispõe a enviar um vídeo, ela já é uma pessoa diferenciada. Uhum. Então, a partir daí, você consegue estar dando início ao seu processo seletivo. Não é que porque ela te mandou um vídeo, você já vai contratar de cara, mas você vai ter muitas informações. Primeiro eu bati um papo com ela rápido por telefone, peço para mandar o vídeo, marco uma entrevista presencial. Com a entrevista, você já tem uma proximidade um pouco melhor. Aí já está pronta para ser contratada? Não, ainda precisa passar sobre os exames admissionais, né, Carmen? Precisa passar pelos exames admissionais. Se ela estiver apta para trabalhar nos exames admissionais, ela está praticamente pronta São para detalhes, né, Ayrton? essa Muitas leitura. vezes o dono de empresa fala: pode começar segunda-feira, só falta fazer os exames médicos. E aí a pessoa é reprovada, mas você já prometeu o emprego, e aí você pode ficar numa sinuca de bico, né? Então, assim, com captação de pessoas, às vezes é muito difícil você pegar um pizzaiolo pronto, né? Porque ele já vem um pouco mais caro e tal. Então, você vai formando pessoas e pega do zero. Eu, como sou pizzaiolo também, eu vou formando essa pessoa do zero. E eu costumo pegar pessoas que não sabem muito de atendimento, não conhecem muito do atendimento de empresa, que eu treino do zero, onde você tem uma boa chance de contratar. Às vezes você vai pegar uma pessoa do mercado e essa pessoa já está cheia de vícios ou vem com um monte de problemas também, né? Vício de uso de celular, mas lá eu podia. E aí a pessoa vem se achando a última bolacha do pacote e aí fica difícil, né, para você contratar. Então, às vezes, a gente precisa aprender a formar as pessoas. Isso leva um tempo, leva investimento, e você, quando você faz isso, leva o tempo, leva o investimento, você não quer perder essa pessoa. Então, a gente procura contratar as pessoas também pela índole delas. Vai verificando como é que é a índole daquela pessoa para que você venha, pegue uma pessoa que seja comprometida com o trabalho. E manter também a documentação do que é que a pessoa foi contratada para fazer, né? Para que depois ela não diga: ah, mas isso é acúmulo de função, eu não sou pago para fazer isso. É sim, tá aqui na documentação. Então, muitas vezes o dono de empresa
ele está tão perdido no operacional que ele se esquece de documentar. A minha empresa já mudou bastante, a organização das coisas na minha empresa estão muito melhores. E eu acho que a gente só tem agora, depois de organizar, agora a gente vai voltar a crescer. Então, pegando pessoas comprometidas, contratando direito, definindo as regras da empresa, definindo os cargos, as funções das pessoas na empresa, para que tudo fique claro. Eu acho que as coisas vão melhorando daqui para frente, para todo mundo que fizer um tipo de treinamento como esse. Eu sou formado em administração de empresas e tenho 2 pós-graduações. Eu nunca vi na faculdade algo parecido. Então, essa parte de gestão de pessoas, você não tem uma MBA ou uma pós-graduação para isso. Pelo menos eu desconheço. Então, você tem que vir criando uma cultura na sua empresa para que você consiga aplicar as coisas, para que você consiga ter bons resultados dos empregados que estão lá e para que você consiga manter os talentos na sua empresa. Então, eu posso entender que a minha promessa de te dar mais lucro e liberdade está cumprida? Isso tá, viu? Pelo menos eu tive uma semana, 10 dias de liberdade aí. Foi muito bom. E sejam as primeiras de muitas outras férias, né? De muitas outras férias, Ayrton. Não adianta nada você preparar um líder, porque o que acontece? Esse líder sai e você vai começar tudo de novo. Esse líder tem dor de barriga e você está sem ninguém? Não é assim. Você precisa ter micro sucessores espalhados pela sua empresa. Na verdade, você só precisa ter dentro da sua empresa pessoas que tenham nível 2 e depois o nível 3. E aí você vai começar a desenvolvê-los e documentar todo o processo. Todo mundo sonha em ter um gerente que venha e resolva todos os seus problemas. Eu vou te contar uma coisa. Se você arruma esse gerente, ele vai se tornar seu concorrente e vai sair da tua empresa. Porque ele vai fazer tudo o que você faz. Você precisa desenvolver as pessoas, não uma pessoa, desenvolver as pessoas, capacitar e documentar. Se você não quer crescer, de verdade, meu canal não é para você. Meu canal é para o dono de empresa que quer ter mais lucro e mais tempo livre. Ayrton, uma delícia estar aqui com você e te agradeço muito, né? E foi realmente um papo muito bom. Foi bacana. E assim, eu gostei muito de falar sobre isso, porque a gente também vai relembrando tudo que passou, né? Todos esses problemas que nós passamos. E é uma baita jornada, né? No começo eu estava muito inseguro, né? Em abril do ano passado eu estava muito inseguro com tudo. Achava que, olha, eu vou confessar uma coisa para você, Carmen. Eu estava quase mandando tudo para o espaço. Falei, eu vou fechar isso aqui, eu não vou mais, não tem mais jeito, essas pessoas não têm mais jeito, eu vou fechar tudo e vou embora. Chega. Mas eu falei, pô, vou deixar de trabalhar com pessoas que eu não acredito mais nas pessoas. E de um tempo para cá, de repente, começa a ter um monte de troca, mas aí você vê que essas trocas eram necessárias para você manter o nível de trabalho, o nível de acordo de serviço na empresa para que a empresa continue saudável, com saúde. Então, hoje eu estou muito mais seguro nas ações que eu tomo na minha empresa e não fechei, já estou aqui e só te agradeço.